O Clube Futebol de Sarzedo foi criado a 20 de abril de 1933, sendo inaugurado o seu primeiro campo de jogos a 29 de outubro desse mesmo ano. Após algum tempo de paragem, o clube foi reativado a 17 de julho de 1947, passando a jogar no Parque de Jogos da Rainha. Em agosto de 2011, o Clube Futebol de Sarzedo iniciou uma reformulação no futebol de formação, iniciando um projeto para crianças e jovens com uma nova estrutura técnica e diretiva. O presidente José Couto menciona ainda alguns dos feitos históricos do seu clube. Eu iria começar numa perspectiva não desportiva, porque há datas que são claramente marcantes para o clube e eu assinalaria assim rapidamente 8 que para mim são fundamentais. A primeira, quando em abril de 1933 o clube foi fundado. Obviamente que é uma data crucial e fundamental para todo o desenlace futuro. Depois o clube encerrou e é reiniciado, digamos assim, em julho de 1947, em que reinicia novas atividades, agora já neste espaço, quando inicialmente em 33 tinha começado no lugar do Agro. Depois temos, em 1950, a inauguração das bancadas, que estão por trás de mim agora com um aspecto diferente, mas de qualquer das formas foram inauguradas em 1950. Depois, uns anos mais tarde, temos também em 1999, que é uma outra data marcante, quando se inaugura a sede do clube, que estava noutras instalações muito exíguas aqui em cima na Rua da Rainha e que são inauguradas em 1999. Depois, em 2008, quando se inaugura um relvado sintético. Até aí o campo era pelado e aí há uma inovação completa que permite uma outra qualidade de jogo e que realmente é um outro desenvolvimento significativo para o clube. Depois temos em 2013 a construção destes modernos balneários, que também são um outro passo significativo para o desenvolvimento da atividade do clube. Depois, mais recentemente, em 2018, quando o clube é certificado como entidade formadora pela Federação Portuguesa de Futebol, aí é o aspecto fundamental em que o clube é falado a nível nacional. Um clube modesto de uma segunda divisão regional da Associação de Futebol do Porto e em que consegue ser certificado na sua formação. Fomos apontados como exemplo, quer pela Associação, mesmo pela Federação Portuguesa de Futebol, em vários fóruns a nível nacional, e conseguimos em 2019 a renovação dessa certificação, o que estamos agora também no novo processo e pensamos e acho que temos todas as condições para continuar a ser certificados para a próxima época. E muito recentemente, já este mês, fomos certificados pelo IPDJ com a bandeira da ética, que também é um aspecto fundamental. A ética, que sempre foi uma das preocupações fundamentais aqui do clube, e que a atribuição da bandeira da ética é para nós um passo decisivo que justifica muito daquilo que tem sido feita a atividade do clube. Isto sem falar no aspecto desportivo, digamos assim, em tudo, uma panóplia de coisas que fazem do clube aquilo que ele é hoje e que foram fundamentais na sua história. Em termos desportivos, eu destacaria 3 aspectos fundamentais, que são aquelas que são comumente consideradas as 3 equipas mais importantes do clube. Na época de 66-67, quando o clube é campeão da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto, com uma equipa que na altura era considerada de excelência e que durante muitos anos foi considerada a melhor equipa do clube. Depois, na época de 74-75, quando uma equipa de juvenis ganha a Taça José Bacelar, defrontando a final do Futebol Clube do Porto, o que também foi sempre uma referência que ficou marcada na história deste clube. E mais recentemente, na época de 13-14, com a conquista da Taça Brali, a primeira taça da Associação de Futebol do Porto, e em que o clube, na altura, na divisão da elite, ganha por 4-0 ao Hermesinda a final, e que é também desportivamente um aspecto fundamental. Diria que há outras marcas, mas estas 3, em termos desportivos, são claramente aquelas que eu posso destacar como fundamentais naquilo que tem sido a história do clube. Desde hoje o Clube Futebol Sarzedo é futebol. Há umas décadas atrás teve outras 2 modalidades, que foi o hóquei campo e o voleibol. Hoje em dia, efetivamente, a nossa atividade é de futebol. Temos cerca de temos 11 camadas, 11 categorias de meninos na formação.
temos uma escola de futebol com cerca de 80 meninos, ou seja, temos à volta de 270 meninos na nossa formação. Depois, para além disso, temos a nossa equipa de futebol sénior, temos a nossa equipa dos veteranos e temos a nossa escola de futebol de adultos, o que faz uma abrangência de cerca de 320, 330 atletas no global da atividade do clube. Este ano isso vai ser ligeiramente alargado. Vamos ter que fazer algum sacrifício porque efetivamente, e algum esforço e alguma capacidade criativa, porque efetivamente é este o único espaço que temos. Mas, de qualquer das formas, em termos de alavancar o futuro, decidimos criar uma equipa de sub-23, em que consideramos que no espaço de desenvolvimento do nosso processo de formação é fundamental para dar também oportunidade aos nossos meninos que saem de júniores e outros também que permitam realmente alavancar no futuro a equipa sénior e, portanto, permitir aqui uma interligação entre a equipa de sub-23 e a equipa sénior, no sentido de formarmos um corpo só e em que os meninos com mais novos, que tenham oportunidades e que sejam um garante do futuro deste clube. José Couto não esconde o sorriso e o orgulho que sente em ser presidente do Futebol Clube Cerzedo. É uma pergunta engraçada porque eu, quando vim para a direção, não fazia ideia de ser presidente. Vim em 2017, eu anteriormente fazia parte do executivo da Junta de Freguesia e vim para o clube porque o engenheiro Saraiva me convidou, mas eu, enquanto elemento da Junta de Freguesia, nunca quis fazer parte cumulativamente com os órgãos sociais do clube. Em 2017 vim para ajudar na altura o presidente, o engenheiro Saraiva, numa altura que foi antes de um ano que foi um ano terrível, do ano de 2018, em que tivemos várias incidências muito complicadas, em que o clube se viu privado por motivos diferentes das 4 pessoas fundamentais na sua estrutura. E eu, no final de 2018, fui cooptado como presidente pelos meus colegas dos órgãos sociais e fiquei com muito orgulho porque entendi que isto era um projeto já demasiado abrangente e com uma importância social fundamental nesta freguesia e eu não podia fugir na altura a este desafio e deixar todo este ambiente e todos estes jovens sem um enquadramento e sem realmente alguém que pudesse dar corpo a todo este projeto. Foi um desafio muito importante, foi muito complicado no início por várias vicissitudes que foram acontecendo, mas de qualquer das formas é para mim um orgulho muito grande estar nesta altura a chefiar este projeto. Um projeto que é claramente inovador e distintivo no concelho de Vila Nova de Gaia, independentemente de ser um clube com algumas limitações, mas que estamos a fazer um trabalho de base, estamos a fazer aquilo que eu considero que é construir os alicerces para termos claramente a curto prazo um clube que pode ombrear com qualquer um no concelho de Gaia. Portanto, é para mim um orgulho muito grande estar à frente deste projeto, em que a preocupação fundamental tem sido rodear-me de pessoas capazes, pessoas que tenham capacidades maiores que as minhas em várias vertentes e nas quais eu possa confiar e delegar uma série de tarefas. E uma preocupação fundamental em controlar, porque só se consegue controlar aquilo que se mede e, portanto, uma gestão rigorosa, porque as dificuldades financeiras são bastantes e só com uma medição efetiva de tudo aquilo que é a nossa atividade diária é que é possível esse controle e, claramente, desenhar aquilo que nós pensamos que são as bases para um projeto com futuro, também e que a muito curto prazo, penso eu, que irá apresentar também ao nível financeiro uma outra dimensão e que permitirá também, obviamente, a nível desportivo, ter outro tipo de objetivos do que aqueles que são a nossa realidade no dia de hoje. Em relação aos apoios dados ao Cerzedo, José Couto afirma que se tenta ter uma visão global para os investimentos, não só no Cerzedo, como também nos restantes clubes de Vila Nova de Gaia. Nesta altura nós enquanto direção, temos várias frentes de batalha, digamos assim, e várias coisas e vários objetivos que queremos atingir, alguns que dependem de nós e outros que não dependem claramente de nós. Aqueles que dependem de nós temos ali o RINC, que estamos a tentar criar uma parceria com uma empresa no sentido de reestruturar aquele RINC para o transformar num campo de futebol de 5. Isso é um trabalho que estamos a fazer e que
pronto, vai depender muito do nosso esforço, a capacidade para o reformular, nesta altura que seria um aspecto fundamental no sentido de dar uma outra oportunidade e um outro espaço para os nossos meninos poderem treinar. Este campo, que também com todos os atletas que tem, fez 12 anos e começa a ter algumas dificuldades e a precisar de uma renovação, ou seja, este relevado começa a atingir o seu limite e, portanto, com a utilização intensiva que tem atualmente, é uma dificuldade que temos, não só ao nível de lesões que começam a surgir, portanto, é uma dificuldade que também temos. Mas, fundamentalmente, na parte de trás daquela baliza, há terrenos que estão em que há a possibilidade de construir um campo de futebol de 9, que eu diria que é fundamental para o futuro deste projeto de formação. Nesta altura começa a ser demasiadamente complicado um campo só com tantas equipas. Para se elevar o nível de qualidade e para darmos uma sequência lógica àquilo que é a nossa capacidade organizativa e a nossa capacidade de trabalho, nós precisamos de mais espaço, porque senão começamos a ficar completamente estrangulados e é nessa medida que nós, precisamos de ajuda, porque a esse nível já não temos a capacidade financeira e, portanto, acreditamos que o reconhecimento do trabalho que temos feito em várias vertentes acabará por surgir e que seremos contemplados com essa oportunidade de ter esse espaço que é crucial para não hipotecar e para não sufocar este projeto. Isto é uma lógica que é sempre um bocado difícil de argumentar. Eu diria que se eu fizer essa pergunta a qualquer presidente, nenhum está satisfeito. Todos os presidentes gostam de ter outro tipo de condições, todos os presidentes acham que o clube deles que é o melhor e que se sentem injustiçados em relação a todos os outros. Eu diria que quem gera dinheiros públicos gera dinheiro que é nosso e tem que ter a capacidade de fazer escolhas. E cabe-lhes a eles fazer a escolha daquilo que acham que é, numa perspectiva global, que muitas vezes nós não temos, que olhamos muitas vezes só para o nosso umbigo, que é normal. Tem que ter essa capacidade abrangente de olhar para todos e, numa visão global, perceber onde é que se justifica ou não esse investimento. A partir daí, cabe-nos a nós depois fazer a análise se achamos que é correto ou não, mas isso são outras formas. Portanto, na minha perspectiva, eu entendo que esse tipo de análise é sempre um bocado complicada e porque é quase uma pergunta viciada, porque todo e qualquer presidente lhe dirá que não está satisfeito com as condições que tem e que achava que merecia mais e que ao clube A ou ao clube B foram dados outro tipo de condições e que nós também merecíamos. Portanto, é uma pergunta que eu acho que será invariável a resposta de qualquer presidente e, portanto, cabe-nos a nós trabalhar e demonstrar que o nosso projeto que é de qualidade e cabe aos decisores políticos entenderem se sim ou não é um projeto que merece ser apoiado. Dada a conjuntura atual, José Couto vai de encontro às decisões tomadas pela Associação de Futebol do Porto. Eu concordo basicamente com aquelas que foram as decisões da Associação de Futebol do Porto. É óbvio que também, mais uma vez, quem manda tem que decidir. E que, por motivos pontuais ou não, há sempre quem possa eventualmente não concordar. Mas eu, pessoalmente, acho que foram decisões acertadas, que tinha que haver um critério, que acho que o critério que ficou claro. E, portanto, quando o critério é claro, nós podemos não concordar, mas pelo menos temos que perceber que é um critério que foi abrangente para todos e que é um critério que é igual para todos e, portanto, concordo basicamente com isso. Em relação a este período, eu acho que nós vamos passar momentos complicados. Já o estamos a passar, nós temos despesas fixas e em que a redução, a ausência de receitas é claramente um aspecto constrangedor. Acho que vai haver um espaço em que as dificuldades se vão acentuar e em que vai ser fundamental nós percebermos que estamos todos no mesmo barco, independentemente de cada um ter a sua realidade, e que vamos ter que, de alguma forma, encontrar formas de nos ajudarem, de partilharmos experiências da forma como vamos conseguir tornear e ultrapassar estas dificuldades que vão ser enormes e dar também uma mensagem de confiança, quer aos pais, quer aos meninos que estão connosco, porque efetivamente é uma ânsia muito grande que nós temos de os ter de novo connosco, porque é uma alegria vê-los aqui a correr e ter o campo todo com toda essa animação, mas é essa partilha que nós vamos ter que ter, que estamos todos no mesmo barco e que eu sinceramente estou confiante que daqui por uns meses estaremos de novo
com condicionantes eventualmente em relação àquilo que foi o passado, mas de qualquer forma estaremos de novo aqui com uma atividade a desenvolver-se e que estaremos de novo felizes a fazer aquilo que nós gostamos, que é este desporto, que é o futebol.